Livro de João o Evangelista. Eu, João, seu irmão e cúmplice na tribulação, e que será também participante no reino dos céus, quando eu estava em cima do peito de nosso Senhor Jesus Cristo e disse-lhe: Senhor, quem é ele que deve trair-te? E ele respondeu e disse: aquele que mete comigo a mão comigo no prato. Em seguida, Satanás entrou-lhe e ele procurou como ele poderia me trair. E eu disse: Senhor, diante de Satanás caiu, no que morada ele glória com teu Pai? E disse-me: em tal glória foi ele que ordenou os poderes dos céus, mas eu me sentei com meu Pai, e ele fez ordem todos os seguidores do Pai, e desceu do céu até o fundo e subiu para fora do fundo do mar ao trono do Pai invisível. E ele viu a glória daquele que se move os céus, e ele pensou para definir o seu lugar acima das nuvens do céu e desejava ser semelhante ao Altíssimo. E quando ele tinha descido para o ar, ele disse ao anjo do ar: abrir-me as portas do céu. E abriu-as para si. E procurava ir mais longe para baixo e encontrou o anjo que realizou as águas, e disse-lhe: abrir-me as portas das águas. E abriu para ele. E ele passou e encontrou toda a face da terra coberto com as águas. E ele passou por debaixo da terra e encontrou 2 peixes que encontram-se sobre as águas, e eles eram como os bois atrilados para a lavoura, mantendo toda a terra pelo mandamento do Pai invisível, do oeste até a nascente do sol. E quando ele tinha ido para baixo, ele encontrou nuvens de suspensão que continha as águas do mar. E desceu ainda mais e encontrou o inferno, que é o inferno de fogo, e, posteriormente, ele poderia ir para baixo não mais por causa da chama do fogo ardente. E Satanás voltou para trás e encheu, passou por cima de novo, os caminhos e entrou no anjo do ar e para ele, que estava sobre as águas, e disse-lhes: todas essas coisas são minhas. Se quereis ouvir a mim, porei o meu lugar nas nuvens e ser como o Altíssimo, e eu vou tomar as águas deste firmamento superior e reunir as outras partes, locais, do mar, e depois disso não haverá água sobre a face de toda a terra, e eu vou reinar com você para todo o sempre. E quando ele tinha dito isso aos anjos, subiu aos outros anjos, até o 5º céu, e, portanto, falou ele até cada um deles: quanto deves ao teu Senhor? Ele disse: 100 medidas, cors, de trigo. E disse-lhe: toma caneta e tinta e escrever 60. E aos outros disse ele: e tu, quanto deves ao teu Senhor? E ele respondeu: 100 potes de óleo. E ele disse: sente-se e escreve 50. E, enquanto ele subia por todos os céus, ele dizia assim, até o 5º céu, seduzindo os anjos do Pai invisível. E saiu uma voz do trono do Pai, dizendo: que fazes, ó Daniel do Pai, seduzindo os anjos? Praticante da iniquidade, para que tu inventou faze-o depressa. Em seguida, o Pai ordenou a seus anjos, dizendo: tirai os seus mantos. E os anjos tirou suas roupas e seus tronos e suas coroas de todos os anjos que deu ouvidos a ele. E eu perguntei do Senhor, quando Satanás caiu, no lugar em que ele morava? E ele me respondeu: meu pai mudou sua aparência por causa de seu orgulho, e a luz foi tirada dele, e seu rosto tornou-se semelhante a ferro aquecido, e seu rosto tornou-se totalmente como o de um homem, e ele sacou com a cauda a 3ª parte dos anjos de Deus, e foi expulso do trono de Deus e do manejo dos céus. E Satanás veio a este firmamento, e ele poderia encontrar, fazer, nenhum descanso para si nem para os que estavam com ele. E ele pediu ao Pai dizendo: tem paciência comigo, eu te pagarei. E o Pai se compadeceu dele e lhe deu repouso e os que estavam com ele, tanto quanto fariam mesmo até 7 dias. E assim sentou-se ele no firmamento e ordenou o anjo que estava por cima no ar e ele que estava sobre as águas, e eles levantaram a terra para cima e parecia seco. E ele tomou a coroa do anjo que estava sobre as águas, e da metade da sua altura ele fez a luz da lua, e da metade da luz das estrelas, e das pedras preciosas que ele fez todos os exércitos das estrelas. E depois ele fez os anjos seus ministros, segundo a ordem do formulário do Altíssimo, e pelo mandamento do Pai invisível fez trovão, chuva, granizo e neve. E ele enviou anjos para serem ministros sobre eles. E mandou a terra para produzir todos os animais para o alimento, animal cevado, e todos os répteis, e as árvores e ervas. E Jesus mandou o mar para trazer os peixes e as aves do céu.
E ele criou, além disso, e fez o homem à sua semelhança, e ordenou um anjo do terceiro céu para entrar no corpo de barro. E tirando e fez um outro corpo na forma de uma mulher, e comandou um anjo do segundo céu para entrar no corpo da mulher. Mas o anjo lamentou quando viu uma forma mortal sobre eles e que eles eram diferentes em forma. E ordenou-lhes para fazer a escritura da carne nos corpos de barro, e eles não sabiam como cometer pecado. Em seguida, fez o contriver de maquina um mal em sua mente para fazer o paraíso, e ele fez o homem e a mulher para ele. E ele mandou trazer uma cana, e o diabo plantou no meio do paraíso, e assim o fez o diabo mal esconder o dispositivo que eles não sabiam seu engano. E ele veio e falou-lhes, dizendo: de todas as frutas que está em paraíso comei, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comer. Não obstante, o diabo entrou em uma serpente, mas seduziu o anjo que estava sob a forma da mulher, e fazia sua luxúria com Eva no cântico da serpente. E, portanto, eles são chamados de filhos do diabo e filhos da serpente, que fazem o desejo do diabo, seu pai, até o fim deste mundo. E mais uma vez o diabo derramado sobre o anjo que estava em Adão o veneno da sua luxúria, e gerou os filhos da serpente e os filhos do diabo até o fim deste mundo. E depois que João, pediu ao Senhor, dizendo: como dizem os homens que Adão e Eva foram criados por Deus e criados no paraíso para manter os mandamentos do Pai, e foram entregues à morte. E o Senhor me disse: ouve, João, amado por meu Pai. Nécios dizem, assim, na sua sedução que meu pai fez corpos de argila, mas pelo Espírito Santo fez ele todos os poderes dos céus, e os santos foram encontrados ter corpos de argila a causa da sua transgressão, e, portanto, foram entregues à morte. E mais uma vez João, pediu ao Senhor, como Begineto um homem para ser no Espírito, ter um Espírito, em um corpo de carne. E o Senhor disse-me: alguns dos anjos que caíram entram aos corpos das mulheres, e receber a carne, desde a concupiscência da carne, e por isso é um espírito nascido de espírito e carne da carne, e assim é o reino de Satanás realizado neste mundo e entre todas as nações. E ele me disse: meu pai ele sofreu a reinar 7 dias, que são 7 as idades. E eu perguntei ao Senhor e disse: o que será nesse tempo? E ele me disse: a partir do momento em que o diabo caiu de glória do Pai, perdido a sua própria glória, ele sentou-se sobre as nuvens, e enviou seus ministros, mesmo os anjos de fogo com fogo, aos homens desde Adão até a Enoxe seu servo. E ele levantou-se Enoxe sobre o firmamento e mostrou-lhe sua divindade e ordenou caneta e tinta a ser dado a ele, e ele sentou-se e escreveu 77 livros. E ordenou que ele deveria levá-los para a terra e entregá-los a seus filhos. E Enoxe deixou seus livros sobre a terra e os entregou a seus filhos, e começou a ensiná-los a realizar o costume de sacrifício e mistérios injustas, e assim o fez esconder o reino dos céus dos homens. E disse-lhes: eis que eu sou o seu Deus e ao meu lado há outro Deus. E, portanto, que o meu Pai me enviar para o mundo que eu poderia torná-lo conhecido aos homens, para que soubessem o dispositivo mal do diabo. E então, quando ele percebeu que eu tinha descido do céu para o mundo, ele enviou um anjo e tomou de 3 tipos de madeira e deu-lhes a Moisés para que eu fosse crucificado, e agora eles estão reservados para mim. Mas, em seguida, agora, fez o diabo proclamar-lhe, Moisés, sua divindade, e ao seu povo, e ordenou uma lei a ser dado aos filhos de Israel, e trouxe-os para fora através do meio do mar que se secou. Quando meu pai pensou para enviar-me para o mundo, ele enviou o seu anjo diante de mim, de nome Maria, para me receber. E eu, quando eu desci entrado pela orelha e saiu pelo ouvido. E Satanás, o príncipe deste mundo, percebido que eu estava vindo para buscar e salvar os que estavam perdidos, e enviou o seu anjo, mesmo Elias o profeta, batizando com água, quem é chamado João Batista. E Elias perguntou ao príncipe deste mundo: como posso conhecê-lo? Então o seu Senhor disse: a quem perdoardes verás o Espírito que desce como uma pomba e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo a remissão dos pecados. Queres ser capaz de destruí-lo e salvar? E mais uma vez João, pediu ao Senhor: um homem pode ser salvo pelo batismo de João sem o teu batismo? E o Senhor respondeu:
A não ser que eu o batizei para o perdão dos pecados, pelo batismo de água, ninguém pode ver o reino dos céus. Porque eu sou o pão da vida que desceu do sétimo céu, e os que comer a minha carne e beber o meu sangue, eles serão chamados filhos de Deus. E eu perguntei ao Senhor e disse: o que significa que, para comer a minha carne e beber o meu sangue? Uma resposta e pergunta parecem ter caído para fora. E o Senhor disse-me: antes da queda do diabo com todo o seu exército da glória do Pai em oração, eles fizeram glorificar o Pai em suas orações, assim, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. E assim o fez todas as suas canções, vence diante do trono do Pai. Mas quando eles tinham caído, depois de que eles não são capazes de glorificar a Deus com a oração. E eu perguntei ao Senhor: como todos os homens receberam o batismo de João, mas a tua nada? E o Senhor respondeu: porque as suas obras eram más e eles não vêm para a luz. Os discípulos de João casaram e se dão em casamento. Mas meus discípulos nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mas eu disse: se, então, é pecado ter que fazer com uma mulher, não convém casar. E o Senhor disse-me: não cada um pode receber esta palavra, e se, Mateus 11:12. Eu perguntei ao Senhor sobre o dia do julgamento: qual será o sinal da tua vinda? E ele respondeu, e disse-me: quando os números dos justos será realizado, isto é, o número de justos que são coroados, que caíram, em seguida, Satanás será solto da sua prisão, e tem grande ira, e fará guerra com os justos, e eles clamarem ao Senhor em alta voz. E logo o Senhor mandará um anjo para explodir com a trombeta, e a voz do arcanjo será ouvido a trombeta do céu até o inferno. E então, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão, e os quatro ventos será desligado de suas fundações, e fará com que a terra, o mar e as montanhas a tremer juntos. E o céu se moverá imediatamente e o sol escurecerá, e brilhará até a quarta hora. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todos os anjos com ele, e ele deve definir seu assento em cima das nuvens, e sentar-se no trono de sua majestade com os 12 apóstolos sobre as 12 sedes de sua glória. E os livros serão abertos, e ele julgará o mundo inteiro, é a fé que ele proclamou. E então virá o Filho do Homem e enviará os seus anjos, e eles colherão os escolhidos desde os quatro ventos dos altos dos céus até os limites deles, e os trará para buscar. Então o Filho de Deus enviará os maus espíritos, para trazer todas as nações diante dele, e lhes dizer: vinde, que o fez dizer: temos comido e bebido, e recebeu o ganho deste mundo. E depois que eles devem voltar a ser trazido, e todos ficaremos postados diante do tribunal, até mesmo todas as nações, com medo. E os livros da vida devem ser abertos e todas as nações manifestam a sua impiedade. E ele deve glorificar os justos por sua paciência, e glória, honra e incorruptibilidade será a recompensa de suas boas obras. Mas, quanto para os que guardaram os mandamentos dos anjos e obedeceu injustiça, indignação e aflição e de angústia apoderaram-se, em seguida. E o Filho de Deus trará os eleitos do meio dos pecadores e diz-lhes: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vos desde a fundação do mundo. Então ele dirá aos pecadores: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o resto, vendo o último corte-off, lançará os pecadores no inferno pelo mandamento do Pai invisível. E os espíritos dos que não acreditam que vão saindo das prisões, e então virá a minha voz ser ouvida, e haverá um só rebanho e um só pastor. E a escuridão e obscuridade sairá das partes mais baixas da terra, isto é dizer, a escuridão da hiena de fogo, e queimará todas as coisas a partir de baixo até para o ar do firmamento. E o Senhor será no firmamento, e até mesmo para as partes mais baixas da terra. Leia e a distância do firmamento até as partes mais baixas da terra como se um homem de 30 anos de idade deve tomar uma pedra e lançá-lo para baixo, quase em 3 anos seria chegar ao fundo. Tão grande é a profundidade do poço e do fogo em que os pecadores devem habitar. E então o Satanás e todo o seu exército será amarrado e lançado no lago de fogo. E o Filho de Deus andará com seus eleitos sobre a expansão e deverá fechar o diabo, ele ligação com correntes fortes que não pode ser solto. Nessa altura, há pecadores, chorando e lamentando, dirão:
Ó terra, absorve-nos e nos cobrir em morte. E então virá o brilho justos como o sol, no reino de seu Pai. E ele os apresentará perante o trono do Pai invisível, dizendo: Eis que eu e os meus filhos que Deus me tem dado. O justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci na verdade, porque tu me enviaste. E então o pai responder a seu filho dizer: O meu filho amado, sente-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, que me tenhas negado e disse: Nós somos deuses, e ao nosso lado não há nenhum outro Deus. Que mataram os teus profetas e perseguidos teus justos, e tu perseguia-os até nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então virá o Filho de Deus se sentar à mão direita do Pai, e o Pai mandará os seus anjos, e eles o administrarão-los, ou seja, os justos, e colocá-las entre os coros dos anjos, vestir-los com incorruptível vestes, e dar-lhes coroas que se desvanecem e os bancos que não podem ser movidos. E Deus estará no meio deles. E eles não terão fome nem sede mais, nem a luz do sol sobre eles, nem qualquer calor. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. E ele deve reinar com seu santo Pai, e seu reino não terá fim para todo o sempre.